Na Band FM, quem ama não esquece. Não tem nada pior nessa vida do que o sentimento de decepção. Pior ainda é quando a gente recebe aviso por todos os lados e mesmo assim não consegue enxergar. Eu sou um homem privilegiado, eu sei disso. Não nego e nunca neguei. Sou filho único, nasci em uma família rica. Eu me acostumei a sempre ter tudo o que eu queria, e tudo do bom e do melhor. E além disso, eu sempre tive o amor, o carinho e o cuidado dos meus pais. Desde criança, eles tinham um futuro todo planejado para mim. Mas às vezes a gente vai por uns caminhos que nunca poderia imaginar. Quando eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, todo mundo já veio logo me bajulando. Normal, né? Filho do dono. Todo mundo queria ficar por perto, me agradar, ser meu amigo. Eu, sinceramente, não gostava daquilo. Aquilo me incomodava, sabe? Me incomodava aquelas pessoas em cima de mim, puxando o saco, sendo falsas. Todo momento que eu podia, eu fugia dessa situação. E foi assim que um dia eu acabei conhecendo a Aline. Para sair de perto daquele monte de gente me rodeando, eu fui até a copa da empresa, onde eu nunca ia, porque meu pai dizia que aquele lugar não era para o dono da empresa ficar. Mas justamente para não ser encontrado por ninguém, eu fiquei lá, sentado um tempo, tomando café. Oi, doutor Heitor. Desculpa, eu não sabia que o senhor estava por aqui. Não, tudo bem, fica à vontade. Eu só queria sair um pouco da minha sala. Tô com muita dor de cabeça. O senhor quer um remédio? Eu posso fazer um chá também, se o senhor preferir. Não precisa. Eu já estava terminando meu horário, mas por mim não tem problema nenhum. Não, de forma nenhuma, por favor. Se deu seu horário, pode ir descansar. Que descansar que nada. Se eu sair agora, eu vou pegar mais de 2 horas dentro do ônibus. Vamos fazer assim? Eu vou lá, faço um chá pro senhor, que é o tempo do trânsito ir melhorando também. Mesmo eu falando que não precisava, a Aline insistiu. Eu vi que ela estava usando o uniforme do pessoal que cuidava da limpeza na empresa. E eu não queria abusar da boa vontade dela. Mas ela foi tão simpática, me tratou com tanta naturalidade que eu acabei aceitando. Apesar de ter um certo respeito, porque afinal eu era o patrão dela, ela não ficou daquele jeito chato, querendo me agradar, sabe, puxando meu saco, me tratando como se eu fosse um deus. A Aline preparou um chá, me deu um comprimido e depois simplesmente sentou na mesa comigo e me ofereceu uns biscoitos. Biscoitos que ela tinha levado para o trabalho. Aquilo foi tão simples, mas foi tão legal ao mesmo tempo que eu não pude deixar de aceitar. Eu nem me lembrava qual tinha sido a última vez que eu tinha comido uns biscoitos como aqueles. E aí, quando eu percebi, a gente já estava ali conversando há quase 2 horas. É porque o papo ficou bom. A gente, de repente, foi puxando um assunto, depois outro. E não tinha mais isso de dono da empresa e faxineira. Eram só 2 pessoas conversando sobre qualquer bobagem, se divertindo de qualquer assunto, enfim. Eu adorei a Aline. Ela era bonita, inteligente, animada, simpática e muito simples. Eu gostava da simplicidade, da falta de frescura, de ser natural. Era isso que faltava na minha vida. Naquele dia, eu fui embora pensando na Aline. E no dia seguinte, eu cheguei no trabalho já procurando por ela para dar pelo menos um oi. Tomar café e comer biscoitos na copa virou o nosso encontro diário. E todos os dias a gente conversava por horas. Foi assim que eu fui conhecendo e me apaixonando pela empregada da minha empresa. Era um pouco complicado porque as nossas vidas eram muito diferentes. Depois de alguns dias, eu já tinha percebido que a Aline era bastante pobre e que, ao contrário de mim, não tinha nada. Nem estudo direito.
mas eu simplesmente me apaixonei por ela. E aí, quando a gente se apaixona de verdade, não se apaixona pelo que a pessoa tem, mas por quem ela é. Eu me apaixonei completamente. E mesmo sabendo que era uma situação diferente, eu não tive medo de assumir aquela paixão. Quando eu convidei a Aline para sair comigo a primeira vez, ela recusou. Disse que não, imagina, não tem nada a ver, entende? Não tem nada a ver, nós dois somos muito diferentes. Mas eu insisti, viu? Insisti, até que ela topou. Para ser sincero, eu até gostei de ela ter recusado no começo. Um homem como eu era acostumado a ter tudo, a lidar com muita mulher interesseira. E a Aline em nenhum momento pareceu ser desse tipo. Definitivamente não. Ela tinha caráter e valores. Depois do nosso primeiro encontro, não teve mais como fugir do que a gente estava sentindo um pelo outro. Namorar? Sim. Namorar? Você quer namorar comigo? Por quê? Qual o espanto? Você não quer? Claro que eu quero, Heitor. Eu tô gostando demais de você, Então? mas como é que sua família vai lidar com isso? Eu acho complicado demais. Mas não importa. Essa é a primeira vez que eu me apaixono de verdade por alguém. Eu não vou correr o risco de perder você por conta do que os outros vão pensar. Não mesmo. Tá, se é assim então... Claro que eu aceito namorar com você. É tudo que eu mais quero. A história parecia um enredo de novela. O homem rico, a mulher pobre e um amor improvável. Era isso que a gente estava vivendo. Mas realmente, quando os meus pais souberam, foi um Deus nos acuda. A minha família ficou horrorizada de saber que eu estava namorando a faxineira. E minha mãe disse na minha cara que não ia aceitar de forma alguma que eu ficasse com alguém que nem tinha terminado o colégio. Foi uma briga daquelas, um escândalo na minha família. Mas não tinha nada que ela falasse que fizesse com que eu desistisse da Aline. Nada. Naquela altura eu já não tinha mais nenhum controle sobre nada. Eu amava aquela mulher demais. E mesmo que os outros pensassem e falassem que ela era uma interesseira, eu sabia que não era verdade. Eu sabia. Eu sabia quem ela era. Para mim bastava. Quê? Uma mulher pobre não pode amar de verdade um homem rico? Que absurdo. Claro que tem gente que não presta, mas nem todo mundo é assim. A Aline não era assim. Ela tinha princípios, era honesta, batalhadora, trabalhadora. E ainda fazia questão de continuar trabalhando como faxineira na minha empresa, mesmo eu dizendo que ela não precisava mais daquilo. Aliás, ela me dava várias provas de que estava comigo porque me amava e não pelo meu dinheiro. Quando eu queria dar presentes para ela, por exemplo, ela sempre recusava. Ela também pedia para que a gente não fosse a lugares caros. Nem queria que eu ficasse pagando nada para ela. Olha, a gente sente, né? Quando é de verdade, a gente sente. E ela me amava de verdade. E eu estava louco por essa mulher. Sabe, hoje quando eu olho para trás, eu chego a pensar que eu estava, enfeitiçado. Tamanho era o amor que eu tinha por ela. Impressionante. Mas era um amor tão grande, mas tão grande, que menos de 5 meses depois da gente ter saído a primeira vez, eu já pedi a Aline em casamento. Sério. Pro desespero da minha mãe e do meu pai, né? Imagine só você. Eles ficaram transtornados quando eu dei a notícia. Engraçado como gente rica tem tanto dinheiro e mesmo assim tem medo de perder o que tem, né? Minha mãe até ficou doente. Ficou doente quando soube. E aí meu pai me orientou a pelo menos casar com separação total de bens. Ou seja, a Aline não teria direito a nada. Nada se a gente se separasse um dia. Meu pai ainda pediu para eu fazer um acordo pré-nupcial. Um acordo com algumas regras, cláusulas,
para proteger ainda mais a minha fortuna. Olha, na hora, vou dizer para você, na hora eu pensei que aquilo era uma ideia tranquila. E aí, para acalmar os ânimos da minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe, eu aceitei sem pensar muito. Só que quando eu dei essa notícia para a Aline, é sério isso? Eu tenho que assinar um documento com o homem que vai ser o meu marido? Aline, por favor. Isso é um casamento ou é um contrato de trabalho, Heitor? Olha, eu sei que você tá comigo porque você me ama. Mas sabe como é? A minha família, os meus pais. Sabe, eu tô pensando neles. Seus pais não me respeitam e nunca vão respeitar. Se eu assinar esse papel, eles nunca vão me ver como uma pessoa da família. Nunca. Eu vou sempre ser a empregada. Se fosse uma mulher com estudo, eles fariam uma exigência assim? Caramba, Heitor, caramba. Não é pelo dinheiro, mas isso me ofende muito, sabia? Eu achei que já tinha dado milhões de provas de que o meu interesse é só no seu coração. Sério mesmo, isso agora acabou comigo. Essa desconfiança toda, eu tô me sentindo uma bandida, uma golpista. Eu nunca fui tão humilhada assim na minha vida. Olha, de verdade, eu acho melhor a gente repensar esse casamento. Isso não vai dar certo, não vai. na hora ela começou a chorar. E chorou bastante, sabe? Um choro sofrido. Um choro de quem realmente estava sentindo dor. Eu vi a tristeza e a decepção nos olhos dela e me coloquei no lugar da Aline. Ela tinha razão. Como é que eu queria começar um relacionamento já com desconfianças, já com regras, pensando que aquilo ia acabar um dia? Como eu ia começar um relacionamento já com outras pessoas interferindo ou querendo mandar na nossa vida? A gente estava junto só há 5 meses, é verdade. Mas naqueles 5 meses, ela tinha feito por mim coisas que nenhuma mulher tinha feito em toda a minha vida. Ela tinha me ensinado a amar, de verdade. Ela tinha me ensinado a cuidar, a tratar bem. A Aline era uma mulher diferente. Era forte, de personalidade. E apesar de pobre, ela não baixava a cabeça para ninguém. E aquilo realmente que eu estava propondo feriu os valores dela. E para ser sincero, eu gostei da postura que ela teve, viu? Gostei porque ela se impôs. E eu tive ainda mais certeza de que ela era a mulher da minha vida. A mulher forte que eu precisava do meu lado. Dane-se o dinheiro, dane-se os meus pais, dane-se o que iam pensar dela. Nada era mais importante do que a Aline para mim. Quando o advogado da empresa chegou com aquele contrato, eu rasguei na hora. E só para afrontar ainda mais a minha família, eu me casei com a Aline em comunhão universal de bens. E sem contratos, regras, nada imposto por ninguém. Na minha vida, quem mandava era eu. E ponto final. Olha, nos primeiros meses, a gente viveu um verdadeiro sonho. Uma lua de mel infinita. A gente namorava, curtia a vida, saía, viajava, fazia de tudo. Tudo. Tudo muito simples até. Simples para os meus padrões. Mas eu nunca tinha me sentido tão feliz. Aliás, eu nem sabia que era possível ser tão feliz assim. Mas a vida não é uma novela com final feliz. E muito menos um conto de fadas. Eu estava no auge da minha felicidade, no auge da minha vida, quando eu descobri que eu tinha sido o maior idiota de todo o mundo. Um grande idiota. E eu descobri da pior maneira possível. Foram precisos só alguns meses. Só isso. Alguns meses para a Aline fazer o que fez. Alguns meses apenas para a Aline deixar a máscara cair e mostrar de verdade quem era ela. Como eu percebi,
eu comecei a notar que tinha dinheiro saindo da conta que eu tinha em conjunto com ela. E quando eu fui investigar, eu vi que era ela quem estava tirando e colocando em outra conta. Mas como nós éramos casados em comunhão universal de bens, o dinheiro era teoricamente dela também. Para que transferir para outra conta? Por quê? Eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Por que ela estava fazendo isso? Para quê? Ela não precisava. Mas aí eu fui atrás. E foi horrível. Eu descobri tudo. Para quem ela estava transferindo dinheiro, por que ela estava fazendo aquilo. E quando eu finalmente fui conversar com a minha esposa, ela não teve nem vergonha de confessar que queria se separar. A gente fica cego. Olha, eu posso ter sido feito de trouxa. Posso ter caído no golpe do baú. Mas eu não sou tão burro assim. Eu entendi. Na hora. Sempre se tratou de um golpe. Um golpe nunca foi amor. Ela nem aguentou ficar casada comigo por muito tempo para disfarçar. A Aline já tinha tirado muito dinheiro. Muito da nossa conta. E agora, ela sabia que com o divórcio teria direito a metade de tudo que era meu. Tudo. Metade de tudo. Dinheiro, imóvel, tudo. Ela tinha direito a tudo. Eu vou até refazer a minha frase. Eu sou burro, sim. Eu sou muito burro. Minha família tentou me avisar, mas eu fiquei cego. E como isso acontece, eu não sei explicar direito. Porque a gente fica sem entender. Quando isso acontece, quando a gente descobre que foi enganado, é horrível. A gente se sente a pior pessoa do mundo. Quando você cai num golpe, você fica envergonhado. Eu estava querendo ser romântico. Eu não quis ouvir ninguém, porque eu amava aquela mulher de verdade, mas para ela, sempre foi só dinheiro. Sempre foi só um golpe. O divórcio ainda não saiu. Eu estou brigando na justiça para desfazer toda essa baixaria. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se ela vai se dar bem. Eu não sei qual vai ser o tamanho do prejuízo. Eu só sei que doeu, viu? E ainda dói demais. Mas por incrível que pareça, o pior de tudo não é a sensação de ter sido feito de idiota. Não é a tristeza de ter que ouvir dos meus pais e amigos o famoso eu avisei, eu falei pra você, eu tentei abrir seus olhos. Não é. O pior não é ter sido enganado, não é ter perdido dinheiro. O pior de tudo é que eu ainda não consegui tirar a Aline do meu coração, você acredita? Dá até vergonha de falar, mas o pior de tudo é ter que ficar sem ela. Saber que aquela felicidade que eu experimentei nada mais foi do que uma ilusão. Uma ilusão. O pior para mim foi perder o amor da minha vida. E mesmo assim, não consegui nem por um segundo ter ódio dela.